Olá, Gil aqui. Hora avançada, pouca luz, temos, no entanto, o necessário para continuarmos a nossa reflexão sobre a vontade. A questão hoje é bastante espinhosa. O mínimo aqui eu vou beber no latim, eu ia buscar dicionário e gramática, então eu vou, por uma frase, necessitaremos de atenção, prestar atenção. Então, eu achei que no final das contas a gramática e o dicionário iriam atrapalhar, mais do que ajudar. As palavras em si próprias são familiares, intelecto, imperfectos, perfecta, essas coisas, né? Mas, assim, tem o final do verbal, eu vou fazer uma mescla, né? Tem um tipo de versão de um idioma a outro, versão de palavras de um idioma a outro, que eu tô cunhando como versão intelectiva. Tô metendo essa bicicleta pela escola do Paulo Roney. Ainda não me cadastrei oficialmente, né, como pesquisadora. Se os ventos assim quiserem, assim será, né? Porque paciência é uma virtude cristã que devemos atualizar a todo momento. E não sei se eu vou precisar decidir entre latim e grego no momento da inscrição para mudança de curso ou no momento da realização da prova. A realização da prova é 2 de fevereiro, né? Vai dar até uma felicidade ali de curtir um carnaval, correto? E a inscrição é ainda esse mês, eu ainda não descobri, estou em vernáculas até agora, evidentemente, né, que se eu cursar qualquer uma das duas que eu porventura vai escolher, e eu vou ter que escolher porque, né, é uma questão bastante objetiva da vida, é uma mudança de curso, né? De forma alguma isso me impedirá de fazer traduções na, na outra morta, né? Então, desde agora estou cunhando a versão intelectiva, que é aquela que a gente percebe quando escuta aquela sequência de caracteres, de fonemas, de palavras de sons. Ali na sequência, se você ler com calma, o que é que vem na tua cabeça? Isso e aquilo. Em contraposição à ratificada ou reitificada, res de coisa, né? Aquelas coisas que todo mundo entendeu o que que é. O que todo mundo entendeu, tipo a res pública, só que, né, aí tem que puxar o dicionário e a gramática. Muito bem, ratificada, reitificada. Racionalizada ficaria delicado, porque a intelectiva passa evidentemente por certo raciocínio. Então, o ratificada é tipo aquela com base na razão, né? Uma vez que quando a gente profere palavras na nossa língua nativa, o significado vem com muita tranquilidade e a certeza de que os outros também assim compreenderam vem na mesma medida. Em outro idioma, isso fica mais delicado, por isso tanto gosto das vernáculas, latim e grego são línguas ditas mortas, porque seus significados não são passíveis de variação. Então, dito isso, no momento da atenção, vai ser uma mescla, certo? Entre a ratificada ou retificada e a intelectiva, de forma que quem se interessar, anota já desde agora, questão 82, artigo 3, mas eu vou deixar escrito aqui embaixo qual que é a questão, porque a gente estava nos 6 dias da criação, depois mudou, eu pulei uma questão, a gente já esqueceu tudo isso. Muito bem. Vamos à pesquisa e o necessário para reflexões. A vontade é uma potência. Cara, olha isso. A vontade é uma potência superior ao intelecto. Eu não tinha nem pensado que vontade podia ser uma potência. Tu fala assim, potência, o que, que você vai pensando, né? Que exemplos naturalmente vêm à sua cabeça e que naturalmente se repetem. Então, a primeira informação aqui é
a vontade ser uma potência e o intelecto ser uma potência. A gente pode viver e lidar com uma diversa gama, um leque diversificado de informações, sem que a nossa vontade seja movida, por exemplo. O intelecto não se mover nesse caso é um pouco mais difícil, mas às vezes a gente usa mais a razão do que a intelecção propriamente dito. É por isso essa dicotomia entre o coração e a razão e coisas do tipo assim. Então, muito bem, a vontade é uma potência superior ao intelecto. Então, o intelecto também é uma prepotência, não. Também é uma potência, né? Então, a questão em si pressupõe que a vontade é uma potência e o intelecto é uma potência. E a pergunta é se a vontade, enquanto potência, é superior ao intelecto. Não. A vontade é uma potência superior ao intelecto. Utrum volutas sit altior potentia quam intellectus. Altior. Superior. Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que a vontade é uma potência superior ao intelecto. Ponto. Bom, para pensar isso, assim, né? Pensar do pensado, tem caminhos que a vontade faz, que o intelecto nunca fará. Então, alguns elementos do nosso ser interior, né? Do interior ali, né? Do ser. Alguma coisa do interior do ser foi movido. Foi movido. Alguma coisa foi movida. Ui, meu Deus. Né? E às vezes só a vontade mexe em determinados elementos interiores e não o intelecto. Primeira coisa que eu pensaria se fosse para afirmar que a vontade é superior ao intelecto, mas evidentemente que eu já li a questão inteira, então também é uma cola. Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que a vontade é uma potência superior ao intelecto. Número 1. Com efeito, o bem e o fim são objetos da vontade. O bem e o fim são objetos da vontade. Quando você tem vontade, geralmente é uma parada boa e geralmente aquilo tem um fim. Ora, o fim é a primeira e a mais alta das causas. A finalidade, a causa final. Formal? Não, final. Logo, a vontade é a primeira. Logo, a vontade é a primeira e a mais alta das potências. Bonum enim et finis est objectum voluntatis, sed finis est prima et altissima causarum. Ergo, voluntas est prima et altissima potentiarum. Logo, a vontade é a primeira e mais alta das potências. 2. Aqui vem a frase. Além disso, as coisas naturais... Se ligam. Além disso, as coisas naturais procedem do imperfeito para o perfeito. É o tipo da coisa que te dá uma revolta. Num sistema que Deus é a referência intelectual de todas as coisas, você vê que a coisa vai que as coisas naturais vão do imperfeito para o perfeito. Isso é uma coisa que causa uma revolta natural quando você lê. É algo a se desconfiar naturalmente. Acende a luzinha do plim. Alguma coisa tá errado. Eu penso.
Além disso, as coisas naturais procedem do imperfeito para o perfeito, e isso se nota igualmente nas potências da alma, do imperfeito para o perfeito. Aí, porra, eu prefiro não comentar. Enfim, essa aqui é a parte do latim, mas tudo bem. Assim procede-se no sentido, assim procede-se do sentido para o intelecto, que é mais nobre. Assim procede-se do imperfeito para o perfeito, assim do sentido para o intelecto, que é mais nobre. Ponto. Em latim, tá assim, tal praetérea, além disso, res naturalis inveniuntur, res natura, a res, né, a coisa naturalis. Inveniuntur, é tipo depoente, o bagulho é feito, é visto, que nem o outro que era dito inconveniente, é tipo isso, só que ele ainda tá começando a frase, res naturalis inveniuntur, foi inventado proceder, o procedimento de invenção das coisas naturais de imperfect sobre a imperfeição. De é tipo é sobre a coisa, tipo, vamos falar sobre a fulana. É esse tipo de sobre, entendeu? O que vai trazer o assunto é de em latim. Então vai falar inveniuntur procedere de imperfectus ad perfecta, res naturalis inveniuntur procedere de imperfectis ad perfecta. Et hoc etiam impotentis anime apparet. O rock, o isso, o aquilo, et hoc, é normal. E hoc etiam impotentis anime da alma, no plural. Apparet proceditur enim de sensu ad intellectum. Não é do sentido para o intelecto. É do senso. O senso é um senso. O bom senso. Nossa, o bom senso preza. Alguém já. Como é que é o Curb Your Enthusiasm? Acho que é Segurando a Onda, o Larry David. É um velho ranzinza, demora um tempo pra você pegar o ritmo da série. É ele estrelando ele próprio, a mulher dele estrelando ele próprio, o empresário dele estrelando ele próprio, e é um velho ranzinza se estrelando a si próprio, para pelo menos o pessoal rir das rises dele, mas tá lá ele reclamando que não tem tomada num lugar alto, né? E que ele não sabe nunca se 10 horas da noite é o limite realmente para você ligar para alguém. Então, o senso é uma questão de bom senso. O senso não é um sentido, certo? Proceditur de sensu ad intellectum, qui est nobilior. Quid est, sim, é mais nobre. Levar o senso em conta é mais nobre. Proceditur praetera res naturalis inveniuntur procedere de imperfectis ad perfecta. Et hoc etiam impotentis anime apparet. Proceditur enim de sensu ad intellectum, qui est nobilior. As coisas naturais procedem do imperfeito para o perfeito, e isso se nota igualmente nas potências da alma, assim procede-se do sentido para o intelecto, que é mais nobre.
Ora, há um processo natural do ato do intelecto para o ato voluntário. Tem um processo natural do ato do intelecto, aquilo é atualizado, ou seja, aquilo aparece. A gente até algum momento atrás, eu nunca tinha pensado se a vontade era uma potência, certo? Então, tem um processo natural no catolicismo. Os ritos de passagem são exotéricos, né? Já foi. Não precisa que a pessoa esteja iniciada para ser iniciado. Em, em contraposição com os ritos de passagem esotéricos que necessitam do crachá lá do staff, né? Para você ser iniciado em alguma coisa, aprender alguma coisa. Eu não quero falar mal, mas já falei, né? Do espiritismo, a gente fica muito tempo ali, né? Recebendo, mas toda alma tem sua vontade apropriadamente. E você ficar ali escutando uma palestra é melhor que muitas coisas. Do imperfeito para o perfeito, né? Não é objetivo comentar sobre a experiência religiosa de forma alguma. Muito bem. Ora, há um processo natural do ato do intelecto para o ato voluntário. Logo, a vontade é uma potência mais perfeita e mais nobre do que o intelecto. 3. Ademais, os hábitos são proporcionados às potências. Sim, se você atualiza alguns hábitos, uma potência vai se tornar um ato, senão não. Então, os hábitos são proporcionados, estão em devida proporção às potências, como como as perfeições, as coisas que são perfectíveis. Sim. Ora, o hábitos que aperfeiçoa a vontade, isto é, a caridade, sim, porque a caridade calibra o hábitos da vontade, né, para que todo esse percurso seja feito de forma a responder em senso e em ação da forma mais aprazível para o ser, certo? Ademais, 3. Ademais, os hábitos são proporcionados às potências como às perfeições, às coisas que são perfectíveis. Ora, o hábitos que aperfeiçoa a vontade, isto é, a caridade, é mais nobre do que aquele que aperfeiçoa o intelecto. O hábitos que aperfeiçoa a vontade é mais nobre do que aquele que aperfeiçoa o intelecto. São Paulo diz com efeito, aspas, se conhecesse todos os mistérios, se tivesse toda a fé, mas se não possuo caridade, nada sou. Logo, a vontade é uma potência superior ao intelecto. Em sentido contrário, o filósofo, no livro 10 da Ética, afirma que o intelecto é a mais elevada das potências da alma. Ponto. Respondo São Tomás. A superioridade de uma coisa é uma pranchetinha. Mas eu posso virar pra cá. É o que? Sentido contrário ao filósofo. Respondo São Tomás. A superioridade de uma coisa sobre outra pode ser considerada de dois modos. A superioridade de uma coisa sobre outra pode ser considerada de dois modos, quer absolutamente, quer relativamente. Simpliciter aliomodo secundum quid, dicendum quod eminentia ali cuius ad alterum
potest, nemo, nenhum homem pode numerar os peixes do mar. Nemo homo numerare pisces potest. Não pode, potest. Dicendum quod eminentia aliquius, alterum, uma coisa ou outra, potest, attende dupliciter. Uno modo, simpliciter. Alio modo, secundum quid. Certo? Uma coisa é tal absolutamente quando ela é isso em si mesma, e é tal relativamente, secundum quid, quando o é em relação a uma outra. Portanto, se o intelecto e a vontade. Portanto, se o intelecto e a vontade são consideradas em si mesmos, então o intelecto é superior. Se o intelecto e a vontade são consideradas em si mesmo, então o intelecto é superior. O que fica claro se comparamos o objeto dessas duas potências. O objeto do intelecto é mais simples e absoluto do que o da vontade. O objeto do intelecto é mais simples e absoluto do que o da vontade. Com efeito, o objeto do intelecto é a própria razão do bem desejável. E o bem desejável, cuja razão está no intelecto, é objeto da vontade. O objeto do intelecto é a própria razão do bem desejável. O objeto do intelecto é a própria razão do bem desejável. Razão também abarca o sentido de proporção, como em uma fração. O objeto do intelecto é a própria razão do bem desejável, e o bem desejável cuja razão está no intelecto é o objeto da vontade. Simpliciter alio modo secundum quid. Ora, quanto mais uma coisa é simples e abstrata, tanto mais é em si mesma mais nobre e superior, como foi visto no caso do ar e do fogo, que não tem separação como tem a água e a terra. Quanto mais simples, mais nobre. Ora, quanto mais uma coisa é simples e abstrata, tanto mais é em si mesma mais nobre e superior. Portanto, o objeto do intelecto é superior ao objeto da vontade. Mas, como a razão própria de uma potência, está na relação com o objeto, resulta que o intelecto em si mesmo e absolutamente é uma potência superior e mais nobre que a vontade. Pela vontade, poderemos ferir o senso, perfeita ou imperfeitamente, o intelecto de uma forma geral, pelo menos diminuirá o dano. Relativamente e por comparação, pode acontecer que a vontade seja superior ao intelecto. Relativamente e por comparação, pode acontecer que a vontade seja superior ao intelecto. A saber, no caso em que o objeto da vontade seja uma coisa superior ao objeto do intelecto, né? Se o objeto da vontade for superior, então a vontade é superior. Por exemplo, se eu disser que o ouvido relativamente é mais nobre do que a vista,
Porque aquilo que produz o som é mais nobre do que aquilo que é colorido, embora a cor seja mais nobre e mais simples que o som. Como foi dito acima, a ação do intelecto consiste em que a razão da coisa conhecida esteja em quem conhece. Ao contrário, o ato de vontade se perfaz quando a vontade tende para a coisa tal qual ela é em si mesma. Isso o filósofo diz no livro 6 da Metafísica, que o bem e o mal, objetos da vontade, estão nas coisas e que a verdade e a falsidade, objetos do intelecto, estão na mente. Verdade e falsidade na mente, bem e mal nas coisas. Quando, pois, a coisa ou a verdade existe ou ela não existe. Eu sou do bonde que a verdade existe. Quando, pois, a coisa na qual está o bem é mais nobre que a própria alma, quando a coisa na qual está o bem é mais nobre que a própria alma em que se encontra a razão dessa coisa, então, relativamente a essa coisa, a vontade é superior ao intelecto. Quando, porém, a coisa na qual está o bem é inferior à alma, então, relativamente também a essa coisa, o intelecto é superior à vontade. Por isso, é melhor amar a Deus do que conhecê-lo. E, inversamente, vale mais conhecer as coisas materiais do que amá-las. Contudo, de maneira absoluta, o intelecto é mais nobre que a vontade.